Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Projeto Boa Nova. Bom, antes de iniciar esse estudo de hoje, eu queria pedir desculpas para vocês aí, porque eu passei um período de tempo sem postar os vídeos, mas agora estou voltando aí com a força total. Eu estava de férias, descansando, e agora estou aqui de volta com as forças renovadas. O assunto que a gente vai conversar aqui hoje é o assunto do medo, o assunto da ansiedade. Você passa por esse problema? Conhece alguém que passa por esse problema? Bom, esse vídeo é para vocês. Esse assunto, ele foi discutido muito no livro Nosso Lar. E o nosso lar passava por um problema, que é o problema da Segunda Guerra Mundial, um problema de alcance e desespero mundial. E o governador do nosso lar adotou uma estratégia para tratar desse assunto, uma estratégia comunitária para tratar desse assunto, que é algo de extrema importância para a gente, que passa por esse problema de ansiedade. Então, se você passa pelo problema da ansiedade e quer aprender com a espiritualidade superior do nosso lar como resolver esse problema, seja bem-vindo a mais um estudo do canal Projeto Boa Nova. Bom, esse vídeo é mais um vídeo da série de vídeos que a gente está fazendo da transição planetária, tudo bem? Dentro desse assunto da transição planetária, a gente já sabe que uma das estratégias divinas para provocar a aceleração do desenvolvimento nosso, da nossa evolução, é colocar problemas nas nossas vidas. Então a gente já pode imaginar que nessa aceleração, nesse desenvolvimento da nossa moral e da nossa inteligência, esse momento de transição planetária vai trazer muitos problemas para a gente. Essa é uma certeza que a gente tem. Que problemas são esses? Então, para a gente entender um pouco sobre os problemas e para a gente aprofundar um pouco sobre esse entendimento, eu peguei aqui no livro Checkmate das Sombras, A Vitória da Luz, um capítulo onde o Clarencio, que é o espírito protetor do André Luiz lá no nosso lar, ele explica para o André Luiz quais são os problemas que a gente vai passar por eles agora na transição planetária. Então eu vou ler aqui para vocês, é bem curtinho, mas é muito interessante porque ele lista, o Clarencio faz aqui para o André Luiz o checklist dos problemas. E é muito importante que a gente entenda detalhadamente ou saiba a lista desses problemas, porque isso é um alerta para a gente. É o que a espiritualidade superior está preocupada de resolver aqui na Terra. Então, se a gente causa algum desses problemas ou passa pelas consequências desses problemas, a gente sabe que aquele assunto tem relação com a transição planetária, é um problema relacionado à transição planetária. Olha o que o Clarencio falou para o André Luiz aqui. Pois bem, André, não é para menos que esses sejam os temas desse período. Até porque estamos passando pelo processo mais pesado e ativo dessas mudanças, no qual é feito o levantamento de tudo o que precisa ser renovado. Todas as atitudes ilícitas, todos os erros, roubos e crimes que vinham sendo feitos de forma camuflada e oculta estão se evidenciando aos olhos da sociedade e apontam para as mudanças de comportamento e valores humanos que precisam ser modificados. Agora vem a lista. Como a violência, a guerra, a corrupção,
os preconceitos de toda ordem, a discriminação racial, o separativismo das nações, das crenças, das instituições e dos interesses individuais. Então essa, meus irmãos, é a lista dos problemas que a gente vai passar. Agora, a gente não precisa, e esse é o tema do que a gente vai conversar aqui hoje, a gente não precisa se assustar com esses temas, porque isso faz parte do nosso crescimento. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. É por isso que eu resolvi colocar o tema deste vídeo hoje, o tema do medo. Porque a gente tem que estar preparado para passar por essas coisas da maneira mais calma e tranquila possível. E para a gente entender que essa é uma estratégia divina, eu peguei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo... Deixa eu ver que capítulo é esse. No capítulo 9, no item A Paciência, olha como é que começa o item A Paciência aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não está errado, não li errado não, é isso mesmo. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Ou seja, desde 1857, a gente já vem sendo esclarecido de que a dor é algo riquíssimo que a gente pode obter aqui na Terra visando a nossa evolução moral. Então, como a gente vai falar aqui sobre essa doença da ansiedade, essa doença que faz a gente deixar o presente e viver num futuro que a gente nem sabe se esse futuro vai acontecer ainda. Então eu peguei aqui no livro Sinal Verde, do próprio André Luiz, um capítulo que chama Preocupações. Vamos entender como é que a espiritualidade superior ela classifica as preocupações, ela classifica o medo, tudo bem? Olha o que está escrito aqui. Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço da tua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas aflições de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Quantos problemas nós já passamos nas nossas vidas? Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro imenso nas mãos. Por maior que seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Então, meus irmãos, para que a gente possa se livrar desse mal da ansiedade e desse mal do medo,
E para terminar esse vídeo, porque agora a gente vai fazer vídeos mais curtos, eu trouxe esse assunto porque esse foi o assunto que ficou em voga lá na cidade espiritual do Nosso Lar, para quem leu o livro, quando os habitantes da cidade espiritual de Nosso Lar ficaram sabendo que iniciou na Terra a Segunda Guerra Mundial. Houve um clamor. Todas as pessoas, todos os espíritos que moravam no Nosso Lar ficaram desesperados. E eles iam bater lá na porta do Ministério da Comunicação para saber notícia dos parentes da Terra. Mais ou menos o que está acontecendo hoje com essa pandemia mundial. As pessoas não sabem como agir, não sabem como reagir a tudo isso, e o medo toma conta. Isso que está escrito nas mensagens aqui, de você preocupar com algo que ainda não efetivamente aconteceu na sua vida, e você travar a sua vida por algo que você acha que vai acontecer no futuro, que é o recado que a espiritualidade deu pra gente aqui, quando ele fala do medo e quando ela fala das preocupações, aconteceu isso com os habitantes do Nosso Lar. E o que a governadoria, tem um capítulo lá no Nosso Lar que chama A Palavra da Governadoria. O que fala nesse capítulo? Ele fala o seguinte: então, qual foi a ação do governador de Nosso Lar perante toda essa calamidade que acontecia na cidade? Ele instaurou para todos os habitantes de Nosso Lar o treinamento contra o medo. Então, prestem bem atenção, numa cidade que está na categoria do mundo de regeneração, onde os governantes fazem o bem para o povo, ante uma calamidade de proporções que atingem a terra inteira, o governador de Nosso Lar preparou seus habitantes no treinamento contra o medo. Então, prestem bem atenção nessas estratégias que a gente colocou aqui de treinamento contra o medo, da gente viver o presente. É claro que a gente tem que preocupar com o futuro, mas o futuro, a preocupação com o futuro, a antecipação de um problema, você viveu hoje acreditando que lá na frente um problema vai acontecer com você, né? Tem pessoas que têm certeza que daqui a 2 dias ou daqui a 3 meses um problema vai acontecer e ela trava a vida dela. É essas pessoas que têm que ser atingidas por esse vídeo, e é para essas pessoas que servem esse treinamento do medo, porque o medo não pode dominar as nossas ações. Temos que lembrar a todo momento, quem gerencia a transição planetária, quem traz todos esses problemas com o objetivo desse que a gente viu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é Deus. Quantas e quantas vezes, quantos livros, todos os livros que a gente viu aqui, a gente viu que a dor, os problemas são bênçãos que Deus coloca no nosso caminho para a nossa própria evolução espiritual. Então, meus irmãos, o recado dessa noite é esse: Deus, via Jesus, que é o nosso governador espiritual da Terra, está coordenando o processo de transição planetária. Ele mandará para nós os problemas com o objetivo de fazer isso que a gente já falou em outros vídeos da transição planetária, que é a separação do joio e do trigo. E nós que queremos nos transformar em pessoas aptas ao mundo de regeneração, que nós consigamos manter a calma, o equilíbrio, a paciência para passar por todos esses problemas da melhor maneira possível e construir dentro de nós mesmos uma paz, uma tranquilidade, uma força que faça com que nenhum problema seja capaz de nos influenciar nessas horas. E para terminar, eu vou acabar de ler mais um parágrafo aqui do Evangelho, naquele item, a paciência. Sede pacientes, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus.
A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há, porém, uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que a gente se encontre em mais vídeos desse aqui nesse canal. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima.